Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje nós vamos falar das dispersões. E para falar de dispersões, nós precisamos, então, desenhar nossas misturas. Nós temos três tipos de dispersões. A primeira dispersão é a dispersão homogênea. Esse é o nosso primeiro tipo de mistura. O segundo tipo de mistura que nós temos são as heterogêneas. E o terceiro tipo é a mistura coloidal. Na mistura homogênea, nós temos como exemplo a mistura de água e sal. Na mistura heterogênea, nós temos aí como exemplo a mistura de água e óleo. E já a gente fala da mistura coloidal. Bom, numa mistura de água com sal, o que nós temos é que quando nós colocamos a água e misturamos um pouquinho de sal, esse sal vai se diluir nessa água, apresentando apenas uma fase. Já na mistura heterogênea, quando nós misturamos a areia, mesmo que seja em pouca quantidade, esta areia, ela não se mistura com a água, ela se acumula no fundo, nos mostrando duas fases. Então, toda vez que eu tiver apenas uma fase, é uma mistura homogênea. Se eu tiver mais de uma fase, pode ser duas, três, nós teremos uma mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela tem um sinônimo. A mistura homogênea ela é chamada de solução. Já a mistura heterogênea, ela é chamada de suspensão. O que determina se uma substância irá se misturar a outra ou não, ficando uma ou mais fases, é o tamanho das partículas da substância que é adicionada ao solvente. E aí, então, a gente tem sempre que lembrar dessas palavras, soluto e solvente. Quando o soluto, que no caso aqui é o sal, ele é misturado com a água, ele se dilui, ficando com um tamanho de partícula menor do que 1 nanômetro. Ou seja, as partículas de sal, elas ficam tão pequenas que nossos olhos não conseguem observar. Já na mistura heterogênea, as partículas adquirem um tamanho maior do que 100 nanômetros. E os nossos olhos já conseguem enxergar qualquer partícula maior do que 100 nanômetros. Agora, se vocês observarem, existe um intervalo entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Neste intervalo, então, encontram-se as misturas coloidais. Então, aqui nós temos a mistura coloidal e ela vai ficar compreendida entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. O detalhe da mistura coloidal
é que visualmente nossos olhos não conseguem perceber nada menor do que 100 nanômetros. Então, visualmente, nós só observamos uma fase. Só que qualquer partícula acima de 1 nanômetro já é uma mistura heterogênea, ou seja, a gente já considera que não houve mistura com o solvente. Então, a mistura coloidal ela está entre a homogênea e a heterogênea. O que isso quer dizer? Ela é considerada heterogênea, ou seja, ela tem mais de uma fase. Porém, a gente só consegue observar esta segunda fase com um ultramicroscópio, porque visualmente, a olho nu, ela se parece com uma homogênea. Alguns exemplos de substância coloidal são a maionese, nós temos o leite, a gelatina, a neblina e o isopor. Esses são só alguns exemplos. Mas nessa aula de dispersões, o que nos interessa mesmo não são as misturas coloidais nem as misturas heterogêneas, ou seja, as suspensões. O nosso foco a partir de agora será apenas com as soluções. Então, nós vamos falar agora sobre solubilidade. E antes de falarmos sobre a solubilidade, nós temos que definir solvente e soluto. Estes são os dois componentes de uma solução. Solvente é a parte que dissolve. Geralmente é um líquido, mas pode também ser sólido, pode ser gasoso. E soluto é a parte que é dissolvida. Solubilidade é a capacidade que um solvente tem de dissolver um determinado tipo de soluto. E essa capacidade, essa quantidade de soluto que o solvente consegue dissolver vai variar de acordo com a temperatura. Quando nós descrevemos essa solubilidade num gráfico, nós temos a curva de solubilidade. Em geral, a solubilidade de uma substância, ela aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Os gráficos de solubilidade geralmente vêm em gramas de soluto em 100 gramas de água pela temperatura. Os pontos presentes exatamente em cima da minha curva indicam os meus coeficientes de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima de soluto que um solvente consegue dissolver em uma determinada temperatura. Como nós já dissemos, nós estamos falando de solução. Aqui só nos interessam aquelas substâncias que se misturam e se diluem, uma solução. De acordo com a quantidade de soluto acrescentada em uma determinada quantidade de solvente, nós podemos definir 4 tipos de solução. Nós vamos trabalhar ao mesmo tempo com o gráfico e com o desenho dessas soluções. Nós vamos trabalhar com esse gráfico hipotético, então nós vamos considerar aqui uma temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo. A 30 graus Celsius, nós temos
que este solvente consegue diluir 50 gramas de soluto. Se eu colocar a 30 graus Celsius gramas de soluto, eu estou colocando abaixo da quantidade que eu consigo diluir. Ou seja, está sobrando espaço para diluir mais soluto. Quando isso acontece, eu tenho solvente. Quando eu acrescento o meu soluto lá dentro, eu estou abaixo da capacidade desse solvente diluir. Então, todo o meu soluto será diluído neste solvente. E eu vou enxergar apenas uma fase. Nesses casos, como está abaixo da minha quantidade, o que eu tenho é uma solução insaturada. Ou seja, eu consigo diluir mais se eu quiser. Se eu colocar nesse solvente a 30 graus Celsius exatamente a quantidade que ele consegue diluir, ou seja, exatamente a quantidade do meu coeficiente de solubilidade, eu ainda estarei dentro da capacidade deste solvente de diluir. Portanto, ao acrescentar aqui esse solvente, ele vai se diluir completamente. Eu ainda terei uma fase, mas a minha solução vai ser chamada de solução saturada, porque eu completei a capacidade dela de diluir, mas eu não excedi essa capacidade. Eu completei, eu cheguei no limite, na borda. Eu não posso colocar mais nem um pouquinho, porque se eu colocar mais um pouquinho, vai passar do limite. Então, essa é a solução saturada. Num terceiro caso, se eu coloco acima da capacidade, a minha capacidade é 50 gramas, se eu simplesmente coloco aqui 80 gramas de soluto, eu estou excedendo a capacidade deste solvente de diluir aquele soluto. Então, esse soluto, ele irá se diluir dentro da capacidade dele, ou seja, 50 gramas será diluído, porém, aqui embaixo vai sobrar 30 gramas, que é o excedente. 30 gramas irá sobrar. Neste caso, nós dissemos que essa solução, ela é saturada. Por que saturada? Porque ela diluiu toda a capacidade que ela tinha para diluir. Só que sobrou. Então, este que sobrou, nós falamos que é com precipitado. Precipitado é o que sobra no fundo. Também pode ser chamado de corpo de fundo. Existe um quarto caso que acaba confundindo muito os alunos. É a solução supersaturada. Porque muitos às vezes podem pensar que esta é uma solução supersaturada. Mas ela não está supersaturada, porque o que tinha que diluir, os 50 gramas que diluíram,
são em 50 gramas que ela teria condições de diluir. Por isso que ela continua como saturada. E o que sobrou ficou como precipitado. Na supersaturada, o que nós temos é que se dilui além da capacidade de diluição daquele solvente. Então vamos entender esse processo. Nós dissemos que a solubilidade de um determinado soluto em relação ao solvente varia de acordo com a temperatura. Então, esse 80 gramas, que é 30 graus, está acima da capacidade de diluição. Se eu aqueço, por exemplo, a 50 graus, eu vou ter uma condição em que o que era acima da capacidade passa a ser abaixo da capacidade. Então, uma solução que era saturada com esse corpo de fundo passa a ser insaturada. Tudo aquilo que havia sobrado a 30 graus consegue se diluir naquele meio. Então, a 50 graus Celsius, ele vai sair de saturado com corpo de fundo para insaturado. Se eu resfriar essa solução a 30 graus Celsius, então o que eu trouxe neste sentido de aumento da temperatura, eu vou então voltar à temperatura de 30 graus Celsius. Se esse resfriamento for feito de forma lenta, sem muita agitação, aquele excedente que havia se diluído a 80 graus, ele não volta a precipitar. Se ele não volta a precipitar, eu mantenho apenas uma fase. Ele vai ficar exatamente no mesmo ponto da solução saturada com corpo de fundo, porém apresentando apenas uma fase. Aquelas 30 gramas excedentes, elas não precipitam. Então, isto é uma solução super saturada. Então, entendam a diferença entre uma solução saturada com precipitado e uma solução supersaturada. As duas, a quantidade de soluto excedeu a capacidade de dissolução. Só que na supersaturada eu tenho apenas uma fase e na saturada com precipitado eu teria aqui, no caso, duas fases. Então, resumindo, sempre que o ponto que indica a quantidade de soluto em relação à temperatura ficar para baixo da minha linha, da minha curva de solubilidade, será uma solução insaturada. Sempre que ficar exatamente em cima da minha curva, vai ser uma solução saturada. Sempre que ficar acima da minha curva, será uma solução saturada com corpo de fundo, ou se apresentar apenas uma fase, será uma solução supersaturada. E essa aula termina por aqui. Espero ter facilitado para vocês e até a nossa próxima aula.